Está começando o Espiritismo para o século XXI. Um programa do Podmês, podcast do Instituto Mês. Apresentação de Saulo Monteiro. Gente querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja muito bem, viu? Se por acaso não foi possível, não está rolando, fica bem, vai com calma aí, porque não estar bem é super normal e a gente precisa, às vezes, diminuir o passo da necessidade de estar bem o tempo todo. Isso nem humano não é. Seguindo o fio da semana passada, aqui no nosso Podmês, eu queria conversar com vocês agora sobre um outro tema que necessita se esvaziar de biologia e se encher de sociologia e de psicologia. Assim como no caso da sexualidade humana, muito mais constituída na alma do que no corpo, a gente precisa conversar hoje sobre família. E eu quero começar te provocando com a seguinte pergunta: a família humana realmente é um conceito biológico? É bem possível que, se você for espírita e tenha frequentado uma instituição brasileira, você diga que sim. Mesmo nos bancos escolares, pode ter sido até na nossa época de escola interpretado desse jeito. Eu também já achei isso por um tempo. Mas a resposta é não. Viver em família não é uma condição biológica humana. Viver em grupo é uma questão social, cultural, que varia em um modelo demais de acordo com o tempo e o lugar do planeta. Constitui sim uma família o pai, a mãe e um filho ou filha, mas quem definiu que fugindo desse padrão a gente deixa de ter família? Por conta de vivermos em uma sociedade heteronormativa, passamos culturalmente a acreditar nisso, mas a vida é bem mais complexa que isso daí. E crer que somente a procriação forma famílias é, de novo, se concentrar demais no corpo. É ser, afinal de contas, materialista. Da mesma forma que vimos no último estudo que o espírito não tem sexo, precisamos reconhecer também que não é o sexo biológico que define a condição da formação de uma família. Para a psicologia, aliás, a família é um agrupamento por parentesco natural ou criado, facultado pela afinidade das pessoas que convivem juntas. Assim, uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, de carinho, de pertencimento ao grupo. Reparem vocês que isso coloca o tema família muito mais no ramo da sociologia, que vai estudar as distintas formas de organização de pessoas em grupo, do que exatamente da biologia. O que hoje a gente chama de sociedade já mudou muito, e é claro que influi nos modos como as famílias vão se reunir. Seguindo o caráter progressivo da filosofia espírita, precisamos acatar que existem hoje múltiplos arranjos familiares. Aqui, de novo, se impõe a ciência, mostrando que o leque se distendeu e que aquilo que antes era invalidado hoje é normal. Mas, além de pensar com a ciência, adicionemos a ela um pouquinho de Kardec aqui. Vejam o item 980 de O Livro dos Espíritos, que, a meu ver, conceitua a família segundo o pensamento espírita. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos ou famílias. Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Portanto, gente, nesse caso, não há discordâncias entre o modo espírita de ver o tema e o que a ciência contemporânea nos ensina. Família é lugar de afeto, de afinidade, e isso não tem relação com sermos homens ou mulheres em uma encarnação. Ajude na manutenção do Instituto Mês. Você pode contribuir através da chave Pix institutopemês@gmail.com ou indo em nosso site, na aba Como Ajudar. Aliás, perseguindo o tema na obra de Kardec, encontramos mais um importante exercício de desmaterialização da nossa perspectiva sobre esse tema. Olhem que interessante o item 205 do mesmo livro.
Abre aspas. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, porque os coloca como anteriores à existência atual. Mas, na verdade, a reencarnação distende o laço familiar, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia a fraternidade. Família, então, passa muito menos pelo encontro de corpos e muito mais pela união das almas. Sabedores que estamos agora de que os núcleos familiares são construções humanas, sociais que evoluem com o tempo. Pensando nisso, quero compartilhar com vocês um excerto bem pequenininho de um trecho de artigo que li há bem pouco tempo, assinado pelos amigos Alexandre Júnior e Rosângela Souza. Aliás, eu quero aproveitar para divulgar que o Alexandre é autor dos livros Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, e também, mais recentemente, de Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidades. A gente vai deixar isso aqui no link do episódio para que todos possam ter acesso. Mas o texto que a gente estava estudando para esse episódio está num artigo publicado no blog Ágora Espírita, e eles falam assim: os novos arranjos familiares foram construídos a partir das transformações sociais, que refletiram nas diferentes formas que se costurou os papéis de homens e mulheres dentro da família. Um dos grandes embates da sociedade contemporânea se volta para a questão da família formada por casais do mesmo sexo. Todavia, o Livro dos Espíritos traz, como vimos, que a experiência em família é decorrente das reencarnatórias, das experiências reencarnatórias anteriores e das afinidades, e que os espíritos não têm sexo. Como podemos discriminar um arranjo familiar, já que a família serve em todos os formatos para a evolução espiritual e moral humana? Faria sentido nos apegarmos à limitação moral de não aceitar as diferenças? Como diria o poeta, gente querida, consideramos justa toda forma de amor. E a mim parece que o Espiritismo também pensa dessa mesma forma. Você não acha? Um fortíssimo abraço a todos e todas e até o Podmês, para você que está nos ouvindo em outras plataformas e também em agregados, em sites e em podcasts que estão reproduzindo nosso conteúdo. Um fortíssimo abraço e até a próxima. Tchau, tchau.